Muito bem, então já estamos aqui, né, com o programa Revista Semanal, trazendo essa situação para vocês aqui que aconteceu essa semana lá em Belém do Pará, né? Muitos rodoviários reclamam por falta de salário, atraso de pagamento também, mas quem sofre também, é claro, não é só os motoristas, também é toda a população em um conjunto só. Mas que bom que tudo foi resolvido, tá? Olha, ao meu lado aqui encontra-se Gesiel Ribeiro, seja muito bem-vindo. Bom dia para você, né? Agora são 10 horas e 12 minutos, tá no jeito aí, tá? Então, bem-vindo aqui, Gesiel. Gesiel, você estava sumido. Gesiel, por onde você se encontrava? Bom dia a todos. Para mim é um prazer grande estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. E realmente eu estive ausente de Canaã um período, né? Estou voltando às telinhas aí da nossa rede social novamente. Mas eu passei de outubro de 2021 agora a janeiro de 2023 ausente de Canaã, muito ausente mesmo. Eu estava cuidando de um negócio nosso a 700 km aqui de Canaã, né? E aí passei esse período de 1 ano e 3 meses longe aqui da nossa terra e longe também da rede social, né? E das telinhas que a gente passou aí um período muito grande aí, muito frequente, né? Período aí de 2013 para frente, à frente de trabalhos públicos, e depois em 2016 elegendo a vereador e tiramos o nosso mandato aí de 4 anos, encerrando ali no dia 31 de dezembro de 2020. Okay. Aí ficamos realmente um tempo aí, até a cabeça embranqueceu um pouco mais. Não, e tá legal, tá legal. Muita gente acha que não é bonito, né? Mas eu acho bem bacana. É um estilo diferenciado, né, Gesiel? Falar do cabelo aqui, até 2020, né? Eu passei um período de uns 8 anos que eu usava algo para cobrir o branco, né? Aí sim. quando chegou em 2020, meu netinho já com 2 anos, aí eu pensei, agora eu vou cair na real, né? Aí a aceitação, né, também. Deixei por conta aí do jeito que Deus quer e tá grisalhão aí, né? Olha aí. Muito bom, já serve de incentivo para os outros também, né? Que tem aí aquele medo de deixar, né, Gesiel branco e às vezes acaba passando uma tinta ali, pintando, mas enfim. Gesiel, olha só, são 10 horas e 14 minutos, né? A gente está aqui ao vivo. Você que está acompanhando pelas redes sociais, seja muito bem-vindo, tá? A gente está aqui convidando, inclusive, né, todas as pessoas que acompanham o Gesiel nas redes sociais. A gente já está aqui, pedir para a minha produção enviar o link do nosso programa para o seu contato, né, para a gente poder estar aqui compartilhando e convidando também todas as pessoas, tá? A gente já está aí com o nosso contato, né? Então, no nosso material, então já pedi aqui para que a gente comece, antes de falar aqui sobre um assunto muito importante, né, Gesiel, de convidar mais ainda a sociedade para fazer aqui essa interação com todos nós, tá bom? Um assunto que com certeza vai chamar a sua atenção. Vamos falar sobre o racha-placa, né, Gesiel? Racha-placa é um nome que foi surgido há anos atrás, né? E falar sobre essa história, como tudo começou. Veio racha-placa, veio CDR também, juntamente, né? E falar sobre esse momento, né? Sobre as insatisfações naquela época da sociedade, né? Junto com a mineração. E voltando lá atrás, Gesiel, a gente já começa aqui falando, né? Como é que era o racha-placa naquela época? Inclusive hoje nós temos 2 grupos de WhatsApp do racha-placa, né? Um mais descontração e um outro mais privado um pouco, que tem um lá que é mais aberto para falar política e falar o que pensa, e outro mais fechado um pouco, mas porque esse povo do racha-placa realmente é família, né? Aquele pessoal que chegou ali em 1980, 81, 82, então isso formou uma grande família. Hoje, tipo assim, ainda quando falece um veterano desse, se reúne praticamente todo mundo como se fosse um familiar mesmo. E então isso ficou, né? Aí hoje eu até passei um áudio no grupo lá, falei, gente, eu vou estar 10 horas da manhã na Web Cidade e vamos estar falando do nosso racha-placa. Eu acho assim, tudo que a gente encontra um canal para estar falando isso é muito importante, porque
essa história eu acredito que ela jamais vai morrer. Sim, ali foram histórias e mais histórias e mais histórias e muito sentimento, né? Que ficou enraizado ali naquela história do Racha Placa. Infelizmente, uma grande vila do nosso município que deixou de existir por causa da implantação do projeto S11D. E aí a gente vai estar frisando aqui bastante sobre essa situação no tempo que temos, né? Para esclarecer, até por eu acredito que inúmeras pessoas não sabiam talvez o que vão ouvir aqui hoje da nossa história do nosso Racha Placa, né? Mas assim, meu avô ele chegou na região em 1980, lá no Racha Placa. E naquela época meu avô, um mineiro, né, que passou um grande período no estado de Goiás e enfiou para esses lados aqui, em 79, chegando em Xinguara, né? Xinguara era apenas um entroncamento ali do Araguaia, indo para São Félix do Xingu. E nós, a família, chegamos em 80 e logo em 81 a família já entrou para cá. Eles já estavam se posicionando, né? Meu avô chegou ali na beira do Rio Sossego, aonde sobe a correia mesmo que puxa o minério lá do S11D. E aí meu avô ele gostava muito de água boa e terra boa, então ele chegou ali, ele viu aquela gema de terra, com aquele rio Sossego correndo com aquela água cristalina entre aquelas pedras, né? Ele se apaixonou e estava vindo do estado de Goiás, tinha vendido uma propriedade que ele tinha lá, então ele comprou uma área grande ali na beira do rio Sossego. E o interessante é que na beira desse rio Sossego ele colocou os 12 filhos que ele tinha, né? 8 homens e 4 mulheres. E aí colocou cada filho com 20 alqueires na beira do rio Sossego. Isso lá em 1980 e nós chegamos em 81. E eu sou de 76, né? De junho de 76. Eu acho que nós chegamos por volta do mês de maio. E quer dizer, eu ainda não tinha completado 5 anos de idade. Uma criança muito pequenininha ainda e já dentro da selva aí, né, dessa região abençoada nossa que virou isso tudo aí que é hoje, né? Muito bem, Gisele. Na época também, né, muitas pessoas se admiravam, né, do paisagismo, o turismo também, né, que era muito assim visitado por cachoeiras, né, que existiam. Como é que é hoje lidar com essa situação, né, de que foi bloqueado algumas aqui na região de Canaã dos Carajás, para as pessoas que faziam parte do Racha Placa? Nós chegamos ali e aí logo a gente começou a frequentar esses locais, né? A gente foi crescendo, virando adolescente, jovem, e já começou a frequentar esses locais do nosso município. Então, assim, às vezes as pessoas em Canaã não sabem, não conhecem. Mas nós temos nesse pequeno município de Canaã, com um pouco mais de 3.000 km², nós temos talvez as maiores belezas naturais desse estado do Pará. Só porque ninguém conhece, né? Nessa área mesmo da rochosa do S11D, que é onde está a mina hoje, isso a gente visitava lá. Minha primeira visita lá foi em 89, que eu tinha 13 anos de idade. E aí de lá pra cá isso virou um ponto turístico nosso. E eu era guia lá, né? Então eu lembro que a minha primeira viagem no lago lá que a gente chama Lago da Dina, que eles chamam Lago do Violão, que hoje está na área do S11D. Certo. Ali era um ponto de visita nosso. E depois, a partir de 1995, a gente começou a visitar esse local 2 vezes por ano. Então eu levava grupo de jovens, de 15 pessoas, 20 pessoas. Todo ano a gente fazia essa viagem 2 vezes por ano, porque como é uma área de savana, né, chamada savana metalófila, naquela área rochosa, então você tem dois ambientes. Período chuvoso, uma vegetação verde, aquela savana, com muitas cachoeiras temporárias, bom demais, né, Gisele? E os lagos, porque em cima dessa área aí, desse corpo, tem 6 lagoas de altitude aí. Talvez ela seja única às vezes no mundo, lagoas de altitude, lagoa em cima dessa área rochosa de ferro, né?
Tem a primeira, que é a que a gente visitava todo ano, que é o Lago da Dina, que a gente chama. Essa questão Dina é uma questão histórica também, porque a Dina, ela, segundo a história, foi uma guerrilheira da guerrilha do Araguaia, né? E aí no final dos anos 70, acho que ela passou por esse local. Tem a história, né? Aí a gente conhecia mesmo como Lago da Dina. Depois é que ela tem um formato de violão. Aí a empresa já começou a chamar o Lago do Violão, o pessoal do ICMBio. Mas depois tem a Lagoa do Amendoim, tem o Lago do Jacaré, e no Corpo A tem as 3 lagoas, que são verdadeiras belezas mesmo, única, né? Que a gente conhece e visitava isso lá. Então assim, foi uma região, isso nós estamos falando da parte de cima, né? E depois aqui embaixo, próximo uns 6 quilômetros da vila, Racha Placa, Mozartinópolis, aí tem a cachoeira que ficava na área do meu tio, né? Que é a cachoeira popular, Cachoeira do André. E também foi uma cachoeira muito visitada, milhares e milhares de pessoas passaram por aquela cachoeira. Olha só. E é tudo potencial turístico dentro do município de Canaã, né? Exatamente. Aí, assim, hoje é uma pena que essa cachoeira, ela tá na área da usina do S11D, né? E, infelizmente, nesse momento ela se encontra fechada ao público. Mas, para mim, é a cachoeira a mais linda que eu conheço no estado do Pará. Eu não conheço as da região de São Geraldo, né? Mas aqui no sul e sudeste do Pará não tem outra, porque ela é uma cachoeira belíssima, perene, ela cai o tempo todo, período seco e período de chuva, e ela tem 7 quedas, né? Olha só. Então tem queda com mais de 30 metros de altura, então, e foi muito visitada, muita gente conhece, né? Então assim, é extraordinário o potencial de Canaã dos Carajás na questão do turismo, ecoturismo. Gisele, naquela época também, né? Porque assim, o Canaã dos Carajás, a gente sabe que a gente está falando aqui das cachoeiras, né? Com certeza era um ponto turístico muito visitado, né? Assim, eu queria entender, assim, vocês, hoje tem um grupo, né, do Racha Placa. Como é que vocês analisam essa situação, né? Vocês muitas pessoas visitaram, inclusive também, né? Pessoas do Racha Placa. E hoje, infelizmente, encontra-se bloqueada, né? De repente, se eu não me engano, foi no ano passado, né? Esse bloqueio. Mas aí a gente vai recordando aqui. E hoje se encontra fechada, né? Muitas pessoas iam. Eu, inclusive, cheguei e uma vez e me encantei muito mesmo, água bem geladinha, né, gostosa para ir um final de semana. É uma opção que a gente tinha aqui em Canaã dos Carajás, que infelizmente não tem mais. Eu acredito que, assim, hoje foi uma luta nossa, né, porque como a gente tinha associação lá no Racha Placa, e associação de produtores rurais, e a gente usava ela para fazer o ecoturismo, né? Então, assim, às vezes a maioria da população de Canaã às vezes nem conhece esse fato, mas essa associação que a gente já fazia o ecoturismo com ela originou, né? Inclusive a Vale, ela deu um suporte nesse... Mas tá inclusive, Gisele, com imagens naquela época, né? A gente encontrou uma reportagem, olha só... Se minha produção conseguir colocar na tela, né? Olha só como é que era antigamente. Vai falando, Gisele, pra gente. É interessante, esse vídeo ele já deu muitas mil visualizações, né? E foi uma matéria feita pelo SBT em 2008. E a gente, eu e meu irmão, o William, né? Nós fomos guia nessa matéria aí. A cachoeira do Racha Placa, e também aí nós tivemos lá em cima, né, na área rochosa lá do S11D, e foi uma matéria muito importante, e o bom que ficou esse registro aí, né? Aí mostra a cachoeira do Racha Placa também, aí mostra eu em 2008 aí com o cabelinho preto, né? Mas porque uns 13, 14 anos atrás, né?
Então, assim, é muito importante. Olha. Essa é a cachoeira Olha já, só, né? coisa boa. Essa é a última queda lá, ela tem quase 30 metros de altura. E é algo mesmo extraordinário. Eu acredito que é possível, né? Às vezes a gente, por ela estar na região da usina do S11D, olha aí o rapaz aí mais... Gesiel, olha, dá uma pausa aí, gente. Olha só o estilo do Gesiel. Naquela época, tinha uma costeletinha ali que olha aí. Caiu um pouco, né? Gente, muito bom. Isso aí foi em 2008, né? 18, 20, mais ou menos aí 14 anos atrás. Tá. Nós já estávamos aí, como se diz, defendendo aí a nossa fauna, flora e o nosso ecoturismo, né? Então é algo gratificante. Essa parte aí já é a região lá da savana metalófila, né? Que é toda a área da vegetação de ferro, onde está os lagos de altitude, onde está as belíssimas cachoeiras, né? Olha o guia aí. Muito bom. Belas cachoeiras, elas são perenes, as de lá são mais temporárias, né? Período chuvoso, são belíssimas cachoeiras que caem no período da chuva, depois no verão elas param de existir, né? Por causa da seca. Mas é muito lindo isso. Então, assim, eu acredito com a cooperativa de ecoturismo Vale Bonito, que nasceu lá da nossa associação, hoje com a nossa presidente Débora, né? Que é turismóloga e aqui em Canaã. Eu acredito que se haver um trabalho bem feito, inclusive eu quero até aproveitar a oportunidade para despertar isso aqui, é possível a gente abrir a cachoeira do Racha Praca para visitação. Olha só. Eu vejo assim, não pela portaria da Vale, mas nós tem como acessar essa cachoeira ali pelo Bananal, fazendo uma via exclusiva para a cachoeira, não vai interferir com o projeto, passa por trás, né? Por exemplo, a Vale ou mesmo a segurança, junto com a cooperativa, pode fazer o controle dessa entrada e abrir para visitação, né? Eu acredito que é possível fazer isso sem interferir com o projeto, sem prejudicar nada na questão da mineração. Eu vejo assim, acessar pela portaria é impossível, porque a gente sabe que o trabalho deles são específico e é muito... A gente sabe que a portaria ela é super lotada o tempo todo de operário entrando, trabalhadores entrando e saindo. Mas eu acredito que é possível abrir a cachoeira do Racha Praca para visitação, junto com o órgão público de Canaã, fazer uma via exclusiva para esse local, um acesso específico para lá, né? E abrir isso para visitação, porque vale a pena. E alguém fala assim, a cachoeira do Racha Praca não existe mais. Não, a cachoeira está lá. Ela tá lá do jeito que ela era e vai continuar sendo, porque ela não está na área de mina, ela está numa área de reserva, ela está dentro da Floresta Nacional de Carajás. E claro que por trás, próximo da usina, né? Então é um lugar de uma atenção da empresa, mas eu creio que é possível abrir sim a cachoeira para visitação e o público de Canaã e do Brasil conhecer, né? Sim. Gisele, ali em torno da cachoeira tem moradores ali ou não? Foram retirados? Não, foram todos retirados. A área lá que quem fazia a gestão lá e cuidava da cachoeira era meu tio, né? Aí então a área foi indenizada para a implantação do projeto. Hoje essa área lá é área de preservação, é área que está em processo de reflorestamento, a empresa cuida disso, né? E a cachoeira está lá, belíssima, e eu acho que aguardando só questão de um interesse aí, um diálogo entre ICMBio, poder público, cooperativa e a própria Vale. Eu digo que o mecanismo tem.
né? E você, claro que não vai acessar a cachoeira de qualquer jeito, chegar e entrar igual entrava antes. Mas você entra via cooperativa, a cooperativa faz o acesso, você compra um pacote, um guia turístico, pessoas profissional, tudo tem horário para entrar, horário para sair, tomar banho, visitar. Então tá aí esse belíssimo, essa beleza natural que tem em Canaã, né? E assim, falar da nossa história do nosso racha-placa, é tudo de bom, porque ali é uma história que vai ficar, né? Eu já falei que acho que a gente tem que procurar um meio de escrever um livro, né, disso. E aquilo que registra fica para as gerações, né? Verdade. Você falou em geração, Gisiel, muita gente vindo para Canaã dos Carajás, né, às vezes não sabe da história, né, que se passou, né? Teve o CDL, como a gente citou aqui no início da nossa conversa, muita gente não conhece a história lá atrás em Canaã dos Carajás, nem sabia que tinha belíssimas cachoeiras aqui no município, né? Então, quando as pessoas chegam em Canaã, se concentram só aqui dentro da cidade, né? Não nas zonas rurais, na VS, enfim. Inclusive, essa reportagem belíssima também eu estava acompanhando, né? Então, assim, é uma coisa que vai ficar para a história. A história, tipo assim, o racha-placa, né? Por que racha-placa? É uma história um pouco longa, né? Mas teve um motivo porque pegou esse apelido de racha-placa. Na verdade, nós sabemos que a Floresta Nacional de Carajás ela foi demarcada no início dos anos 80, 82, 83. E, inclusive, essa área que eu falei no começo da reportagem, que meu avô comprou lá e colocou os filhos, parte dela ficou dentro da Floresta Nacional. Então, naquela época, o povo estava entrando, começando os assentamentos, começando a desbravar a região, né? E com essa demarcação, eles colocaram uma placa lá próximo do racha-placa. E nessa placa proibia desmatamento, caça, proibido caçar, proibido pescar, proibido desmatamento. Então, naquele momento, foi uma afronta para a população, né, que estava chegando e derrubando mato, fazendo roça. E foi uma afronta aquela placa. Então, o que aconteceu? Até hoje é um enigma, ninguém sabe quem quebrou a placa, né? Mas uma certa noite apareceu um abençoado da região e quebrou a placa, esbagaçou com ela. E aí um amigo da gente lá colocou, rapaz, isso aqui agora quebrou a placa, então aí começou a rachar a placa. Tá aí o nome. Aí surgiu o nome racha-placa, né? Muito bom. Aí depois o nome Mozartinópolis, né? Mozartinópolis é em homenagem, porque assim, a Vale no início na década de 80, 84, 85, 86, 87, até próximo dos anos 90, a gente sabe que um dos maiores centros de medicina era Carajás. Então, assim, a Vale naquela época, eles salvaram muitas vidas naquela região, porque para pegar e ir para Xinguara era um dia de viagem ou mais, 2 dias de carroça, de cavalo. Então, assim, uma pessoa adoecia, aí como eles demarcaram a Floresta Nacional, eles colocaram as guaritas em torno dela e as guardas fazendo a segurança da floresta, né? Então, isso era ponto de apoio. Então, uma pessoa adoecia, um acidente, às vezes doença que tinha de cuidar e chegar no recurso em questão de horas, então ia na guarita, eles passavam o rádio para a Serra dos Carajás e o helicóptero vinha e pegava essa pessoa e levava. Então isso foi uma parceria que durou muito tempo e salvou vidas, né? Nós tem membros na nossa família que teve um apendicite e o helicóptero levou e já chegou com o apendicite estourado. Nossa. Imagina se fosse ir para Xinguara dia, 2 de carroça, de cavalo, teria perdido a vida. Aí com isso, um dos chefes naquela época, né, era o Dr. Monza. Pois quando foi colocar um nome na vila, a questão dessa parceria, essa vila levou o nome desse homem, né? Colocou o nome dele na inicial, que é Dr. Monza, e originou o nome Mozartinópolis. É o nome da vila mesmo.
o apelido racha-placa, mas é aquela coisa, não conseguiu fluir, né? O racha-placa ficou e ficou e ficou. E até hoje, né? O nome racha-placa não... Até quando você abre os mapas, você vê lá. Ainda tem, isso mesmo, eu ia até perguntar. Rasga-placa. Isso. Colocaram o nome errado, né? Eu já ia perguntar onde saiu esse rasga-placa, né? Você puxa no Google, né? Aí vamos olhar isso aqui, aí aparece lá do tempo quase do CDL 2, né? Rasga-placas, mas é porque colocaram o nome errado, o nome era racha-placa. Racha-placa, não sei. Então, lá de longe. Então, assim, o racha-placa, ele nasceu mesmo antes do CDL 2. Olha aí. Porque nós sabemos que os assentamentos Carajás 1, 2 e 3 nasceu ali em 82 para 83. As famílias chegaram aqui em 84, uma grande parte em 85. E nós já estávamos lá no racha-placa, porque meu avô chegou em 80 e nós chegamos em 81. Então, assim, o racha-placa ele é mais velho do que o CDL 2, né? O assentamento CDL 2. Entendi. É história. Muita história, realmente. Eu estou aqui encantada. Mas também, assim, Gisele, eu lhe pergunto, né, como é que está essa relação, essa comunicação de vocês, né, com a própria Vale, né, mineradora, ICMBio também. Tivemos várias pessoas que foram, inclusive, anos passados, na Câmara dos Vereadores, né, discutir propostas, né, melhorias ali para aquelas pessoas que moram ali naquela região. Eu devido eu ter de 2021 para cá, eu me ausentei um pouco, né, dessas questões, fui cuidar um pouco da minha vida particular e me afastei um pouco do público, né? Certo. Quando você tá mesmo igual estive a partir de 2000 e, na verdade, quase que minha vida toda, né? Olha aí o mapa aí na tela, ó. Tá rasga-placa, né? Rasga-placa, Obrigada, produção. Aquele pontinho vermelho e ali o CDL 3, né? Isso aí podemos dizer que muito bem antigo mesmo essa foto aí, né, de satélite, que a gente vê que aí ela rasga-placa. Isso é muito antigo esse nome aí, né? Mais em cima lá tá o CDL 1, aqui o CDL 2, que é o Canaã já dos Carajás, né? Aí CDL 3 e o rasga-placa, que é o racha-placa, né? Certo. A antiga Vila Racha-Placa, né? Eu poderia, negócio que eu tenho uma foto tirada em 2009, enquanto a vila ainda estava intacta, né? E eu tenho essa foto, é um quadro de 80 por 1,20 que eu tenho na parede da minha casa, né? Do racha-placa. Poderia até ter trazido para mostrar a vila, né? O quanto ela era uma vila muito bem organizada, com igrejas, escolas, posto de saúde, uma vila uma das vilas bem estruturadas do nosso município. E na verdade ela parou de existir, né? Então, assim, eu acho que já quase para finalizar, sempre eu digo o seguinte: aquela situação, não tem como fazer um omelete sem quebrar ovos, né? É verdade. E infelizmente o desenvolvimento ele traz algumas situações às vezes até constrangedora, né? Então nós sabemos a importância desse projeto para Canaã, a importância para o Pará, para o Brasil, para o desenvolvimento, né? Mas tem coisa que dinheiro não compra, né? Verdade. Essa tranquilidade, essa familiaridade que nós tínhamos lá entre esse povo de aí mais de 30 anos, 40 anos de convivência junto, isso espalhou, né? Hoje tem gente espalhada aí por várias partes do Brasil. E assim, uma coisa também que me